Olá, eu sou Liana Peixoto, professora universitária, mestre em Tecnologias, Comunicação e Educação, e eu vou falar com você a respeito da identidade feminina em seus múltiplos aspectos. O que é identidade? Nós temos esse tema como algo muito palpável nos dias atuais, pois cada um de nós vem buscando reconhecer o que representa na sociedade. Então, esse tema tão atual visa entender como nós podemos nos identificar dentre os outros seres. Para isso existem duas vertentes que estudam a identidade humana: os essencialistas e os não essencialistas. Os essencialistas veem dentro da identidade algo imutável, baseado na biologia, um conjunto de características autênticas partilhada por todos os seres de um determinado grupo. Já os não essencialistas veem que é preciso uma historização por trás da identidade. Ela é totalmente disposta a relações de poder e está constantemente exposta a transformações e mudanças. E agora, então, nós vamos falar um pouco sobre a identidade feminina, de onde ela vem e como ela se constitui. A construção da identidade feminina, ela é baseada no que nós temos de mais antigo dentro das histórias que nos vêm trazidas ao longo do tempo. Primeiramente, dos textos bíblicos, aonde a vocação da mulher está totalmente ligada à maternidade. E o poder de subjugar a terra e todos os seus pertences está vinculado ao homem. Da mesma forma, no processo histórico, nós temos homens e mulheres sempre em polos totalmente separados, aonde homens exercem determinadas atividades e mulheres exercem outras atividades. Essa separação e esses fatores sociais vêm ao longo dos anos construindo essa identidade feminina. Essa construção histórica totalmente baseada na característica biológica de diferença entre esses dois seres faz com que haja uma polarização muito grande que distingue os dois seres e os distanciam a todo momento. São dois sexos, duas maneiras de ver o mundo, dois tipos de pensamento e duas psicologias, dois universos que não se misturam. São identidades de gênero definidas em torno de desempenho de tarefas e funções, onde há total diferença entre papéis masculinos e papéis femininos. Essa distinção entre os sexos é vista como algo natural em nossa sociedade e muitas vezes estimulada até mesmo em livros de autoajuda. Um estudo feito pela historiadora Raya Delbel fala a respeito de como esses livros estimulam os comportamentos patriarcais em nossa sociedade. A ação dos autores desenvolve-se na tentativa de redirecionar os desvios geradores de conflitos para uma acomodação a valores sedimentados pela cultura patriarcal. Dessa forma, fica nítido que os autores buscam que as pessoas estejam apenas entendendo umas às outras, mas não buscando formas de se relacionar melhor. É em busca de quebrar esse pensamento e, ao longo do tempo, desconstruir esse pensamento patriarcal que alguns movimentos sociais vêm surgindo ao longo do tempo. Um deles é o feminismo, uma doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos da mulher na sociedade. Vamos então entender ao longo do tempo como o feminismo e a identidade feminina vêm trabalhando juntos. Até os anos 70, nós tínhamos muito pouco a participação da mulher na história da humanidade. Tínhamos poucos nomes como Cleópatra, Anita Garibaldi, Princesa Isabel e Joana d'Arc. Não havia mais a presença feminina, mesmo porque a grande historicidade que nós temos nos livros vem das guerras, dos momentos culturais onde as mulheres não estavam inseridas. Então, até os anos 70, onde o feminismo começa a emergir no Brasil, nós tínhamos pouca participação da mulher. Esse foi o momento em que nós começamos a repensar a identidade da mulher. E aí, nós vimos ao longo do século XX emergindo uma luta pelo direito de igualdade. E essa luta pelo direito de igualdade tentando trazer para as mulheres
aqueles direitos que ao longo do tempo foram adquiridos pelos homens. Muitos desses direitos foram sim conquistados, mas ainda muito é necessário. E o século XXI tem sido marcado principalmente pela busca pela reconstrução dessa história de séculos passados. Nomes excluídos ao longo de muitos anos têm sido revistos e uma nova história tem sido construída e com ela uma nova perspectiva de futuro. E hoje, em 2020, nós temos novas conquistas. A luta é pela ressignificação e pela conquista de novos espaços. Nós não queremos igualdade de direitos, e sim reconhecimento das diferenças. O que querem as mulheres? Essa é uma pergunta que marcou movimentos políticos e sociais no último século, mas que continua latente. Assim como a luta contra a violência doméstica e sexual, a discriminação no trabalho e o preconceito. Mas aqui vamos falar sobre o conceito da historicidade. Afinal, tudo que tem um começo também tem um fim. E nós buscaremos entender como é possível ver uma mudança na qualidade de vida dessas mulheres. Se buscarmos na história do Brasil dos anos 70, poderemos compreender um pouquinho melhor a formação dos movimentos sociais que montaram o feminismo dentro do Brasil. Um momento totalmente cheio de tensão. Vimos surgir no Brasil dos anos 70 vários movimentos juntamente com o feminismo. O movimento gay, um ressurgimento do movimento operário, o movimento negro, várias moções da sociedade em função de suas causas, de sua representatividade. A imprensa também borbulhava naquele momento, com o surgimento de vários veículos que divulgavam as causas femininas, como o Brasil Mulher, Nós Mulheres, o Mulheril. Após vermos esse exemplo dos anos 70, a gente se pergunta por que ainda há tanta contradição quando se fala sobre feminismo ou identidade feminina no nosso país. E vamos falar um pouquinho sobre essas contradições. O primeiro motivo é a grande heterogeneidade de grupos de mulheres que querem se sentir representadas. Hoje vemos, por exemplo, o feminismo branco, o feminismo negro, o feminismo hétero, o feminismo gay, o feminismo marxista, o feminismo terceiro-mundista, além de outros grupos de mulheres, o grupo do sagrado feminino, o movimento Girl Power, o movimento de empoderamento feminino. São muitos grupos buscando o seu espaço na sociedade. O segundo motivo são as causas múltiplas. Então, além de termos tantos grupos buscando sua representatividade, ainda temos causas divergentes entre esses grupos e, às vezes, até mesmo rivalidades entre as causas deles. E o interessante é notarmos que são todos grupos feitos por mulheres, para mulheres, buscando causas importantes para elas, mas cada um dentro da sua área, buscando a sua representatividade e, por isso, não há consenso. O terceiro motivo é que ainda existem outras teorias que podem te confundir. Uma delas é o neoliberalismo. Uma mulher que se sente um sujeito neoliberal, por exemplo, ela se sentirá obrigada a ser, além de uma boa dona de casa e uma boa mãe, a ser uma excelente profissional, a executar excelentes resultados e ser muito boa e eficiente em tudo aquilo que se propuser a fazer. Na teoria do capital humano, nós nos vemos como empresas e somos instigados a investir em nós mesmos, a buscar sempre mais competências e sermos cada vez melhores. Tudo isso não liberta, aprisiona cada vez mais. E aí é importante que nos soem alertas, pois nós mulheres trazemos ao longo dos anos tantas cargas negativas e queremos nos libertar buscando ser cada vez melhores. E é aí que moram grandes armadilhas, onde tentamos ter direitos iguais e ser iguais aos homens, sendo que biologicamente e historicamente não seremos iguais. Temos que salientar essas grandes diferenças existentes e buscar objetivos que realmente sejam nossos e não de uma sociedade imposta. Afinal de contas, nós somos maioria nas universidades, mas continuamos ganhando salários inferiores. E ainda assim, cuidamos da casa, cuidamos dos filhos. Afinal, o lugar da mulher é aonde ela quiser.
inclusive em casa. Parece difícil ser mulher, né? E é mesmo. Afinal, o feminismo, ele vem falar de liberdade. E a liberdade exige coragem. Afinal, levantar todos os dias da cama e decidir o que nós vamos fazer, cada passo do nosso dia, todas as nossas decisões e o que elas vão implicar, depende de nós. E essa liberdade exige de nós muita coragem. E agora eu repito aquela pergunta: o que querem as mulheres? O que quer você? Eu acredito que o que nós queremos, acima de tudo, é respeito. Respeito ao nosso corpo, respeito às nossas escolhas, respeito à nossa vida. Foi um grande prazer falar com vocês hoje sobre a identidade feminina, esclarecer que ela não é uma identidade estática. Ela exige de nós uma reflexão constante sobre como nós reproduzimos uma estrutura social que nos foi imposta.